Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psicoterapeuta e psicodramista, psicodramatista e psiquiatra clínico. Eu tenho frequentemente falado, aliás, toda apresentação minha, eu digo que eu sou psiquiatra, psicodramatista ou psicodramista. Eu vou explicar isso. Por que eu insisto nessa colocação? Há pouco tempo eu fui dar uma aula online e aí a pessoa que me perguntou, uma psicodramatista chamada Cláudia, ela me perguntou um mini currículo. Aí eu pedi para ela para colocar psiquiatra, psicodramatista, mas que fossem na mesma linha ligados por um hífen. Ela achou estranho, mas eu disse a ela, depois na aula eu vou explicar por que isso. E por que é importante para mim a colocação desse hífen? Porque meu papel profissional é de psiquiatra clínico. Mas o diferencial de atendimento é dado pela formação psicodramática. Ou seja, o substantivo é psiquiatra e o adjetivo, aquilo que me qualifica, aquilo que me distingue, vamos dizer assim, é o fato de eu ter uma formação em psicodrama. Então, eu quero hoje tratar mais especificamente do psicodrama, porque para mim, o psicodrama, já que ela tem essa função tão importante para mim, de qualificar a minha visão de mundo, como psiquiatra e, obviamente, como psicoterapeuta, então eu quero procurar, em alguns minutos, dar uma impressão, dar uma ideia do que é psicodrama como método psicoterápico grupal e individual. Uma das dificuldades de se falar do psicodrama é que o psicodrama não é muito difundido no Brasil, em algumas regiões bem mais, em outras bem menos. Não tem vamos dizer assim, não faz parte da rotina do dia a dia se usar o linguajar psicodramático. Os outros métodos psicoterápicos baseados na psicanálise ou a própria psicanálise, ainda que as pessoas não conheçam profundamente ou não conheçam nem superficialmente a técnica e o método, o embasamento, mas as palavras já fazem parte do contexto. As palavras já se incorporaram dia a dia. Então, é comum uma pessoa conversando com outra falar de neurótico, falar de conversão, falar de histeria, falar de transferência, que são termos vinculados à teoria psicanalítica e que as pessoas já passaram para o dia a dia, para o uso corriqueiro, ou seja, são palavras conhecidas. Ainda que os conceitos não sejam conhecidos, as palavras são. Psicodrama envolve uma dificuldade dupla, é porque as palavras não são conhecidas e os conceitos muito menos. Então a nossa grande dificuldade de falar rapidamente sobre psicodrama é que a gente parte de um patamar de conhecimento das pessoas em relação a essa informação bem mais baixo do que as outras. Os outros já partem de um patamar que já é razoavelmente conhecido, pelo menos as palavras são compreensivas, são compreendidas. O psicodrama é um método que foi desenvolvido e criado por um médico psiquiatra nascido na Romênia e formado em Viena. Naquela época, a Romênia fazia parte do Império Austro-Húngaro, chamado Jacob Levi Moreno, judeu sefardita. Moreno, o primeiro interesse dele, não, embora médico, mas sempre o interesse dele foi voltado para as artes. Então, o primeiro momento da vida dele, exercendo a medicina ainda já depois de formado, era vinculado ao teatro. E no desenvolver disso, ele começou a trabalhar com atores já profissionais e atores reconhecidos, numa busca de inovar a arte teatral daquela época, que era uma arte teatral bastante marcada, zero de espontaneidade, quase que declamatória.
E ele busca uma forma de teatro que ele criou com o nome de Teatro da Espontaneidade. Era um teatro em que as peças não eram escritas previamente, eram criadas no palco pelos atores a partir daquilo que fosse acontecendo. No desenrolar desse trabalho, que tinha um cunho absolutamente artístico, não tinha cunho psicoterápico, não tinha cunho terapêutico, começa a acontecer algumas mudanças entre os atores a partir de coisas que aconteceram em cena. Moreno, percebendo que os atores, ao criarem histórias e se envolverem nas histórias, neles acontecia uma mudança, não na plateia, como é habitual na descrição de Aristóteles do teatro, em que a tragédia é uma forma de levar terror e piedade para a plateia, ou seja, a catarse da plateia, ou seja, uma mudança crítica na plateia. Moreno começa a perceber que essa mudança crítica acontece nos próprios atores ao desempenhar espontaneamente alguns papéis. E aí ele começa a ter esse viés terapêutico, que não era a intenção primária dele, mas passa a ser o objetivo dele. Utilizar os métodos, as ferramentas teatrais para produzir histórias que fossem, em que o próprio protagonista fosse o criador da história. Ou seja, psicodrama não é teatro, ele usa o ferramentário, ele usa ferramentas teatrais, mas fundamentalmente a ideia do psicodrama é que aquele que está no palco, ou seja, aquele que denominamos de protagonista psicodramático, ele é simultaneamente o ator, o autor e a plateia da própria história. Com isso, o psicodrama começou a se desenvolver, inicialmente como foram tentativas de Moreno. Ao se mudar para os Estados Unidos, ele formata melhor esse método terapêutico e tem mais oportunidade de fazer isso. E o psicodrama se desenvolveu no mundo todo, particularmente no Brasil, que é um lugar onde há muito desenvolvimento, embora, como eu já dito, como difusão e como conhecimento público, o psicodrama ainda está a dever em termos de difusão. Mas, em resumo, quais são as ideias que fundamentam, qual é a filosofia que fundamenta o Moreno? Moreno diz que o homem é um ser em relação. Ou seja, para Moreno o que importa é um método relacional, não é um método intrasubjetivo ou intrapessoal. Moreno tinha uma frase dele que ele disse que lhe importava o que acontecia entre as pessoas, ou seja, a relação entre as pessoas, o intersubjetivo. Lhe importava menos o que fosse o subjetivo, o que fosse interno. Então essa é a primeira característica do método do psicodrama. Considerar sempre o homem em relação com o outro. O homem não é uma ilha, o homem não existe sozinho. A segunda característica, ou vamos dizer assim, o fundamento de Moreno, é que o potencial de cura, o potencial de mudança, está implícito, está inerente a todo ser humano. Então, esse fundamento de acreditar, de ter como pedra fundamental, de que o processo de mudança, de cura, advém da pessoa, em que o profissional que atua funciona como diretor de teatro, ele orienta a cena, mas não vem dele a cura. A cura ou a mudança? Cura talvez seja um termo bastante amplo, mas a mudança advém da pessoa. Essa é a outra importância das ideias morenianas, de que todo ser humano tem em si um potencial criativo que precisa ser explorado. A terceira coisa é que os dois fundamentos do psicodrama são a espontaneidade e a criatividade. Espontaneidade como a disponibilidade para se fazer coisas. E criatividade como a capacidade de fazer a escolha mais adequada para aquela situação. As duas coisas estão vinculadas. Quanto menos espontânea uma pessoa, ou seja, quanto menos disponível para experimentar,
a possibilidade de ela encontrar soluções verdadeiramente criativas, ou seja, adequadas à circunstância, diminui. Quanto mais espontâneo é a pessoa, é como se essa base, vamos dizer assim, já que estamos em tempo de imposto de renda, essa base de cálculo se amplia tanto que a criatividade pode ser exercida com um número maior de opções. E Moreno inclui uma palavra que precisa ser explicada, quando Moreno diz que a criatividade é a capacidade de escolher a resposta mais adequada à circunstância. Adequada em que sentido? Adequada à cena. Imaginar sempre tudo que acontece como uma cena teatral, então há respostas que são adequadas à cena. Há respostas que podem ser certas, mas não são adequadas à cena. Então, se nós estamos diante de um palco e um ator dá uma resposta, ainda que inusitada, ainda que surpreendente, mas que complementa a cena, essa é uma resposta adequada. Mas se o ator dá uma resposta, está se falando de algo particularmente importante do ponto de vista pessoal, e a pessoa e o co-protagonista, o deuteragonista, ou aquele que complementa o papel, diz uma fórmula química, essa fórmula H2O, por exemplo, a fórmula está correta, mas está completamente fora de sentido em relação à cena teatral. Então, a espontaneidade é a disponibilidade, e criatividade é a capacidade de fazer as melhores escolhas adequadas àquela situação cênica. E cena aí não é só no palco físico, não. É considerando tudo como cada atuação como um palco, cada ação como um palco. A outra coisa que é importante salientar é que, para Moreno, cada pessoa desempenha múltiplos papéis na vida. Então, por exemplo, aqui agora, quando eu estou em meu consultório, mas eu não tenho cliente, eu não tenho paciente aqui comigo. Então, nesse momento, eu não estou sendo nem psiquiatra, nem psicoterapeuta, porque não existe meu papel complementar. Nesse momento, eu estou sendo um divulgador científico, vamos dizer assim, em que meu complemento, quem complementa a mim são vocês que estão me escutando. Se ninguém escutar esse vídeo, esse papel meu, ele não existe, porque ele só existe se tiver quem assista. Eu só posso ser psiquiatra de quem queira ser meu paciente. Eu só posso ser psicoterapeuta de quem escolhe fazer psicoterapia comigo. Eu não posso violentar uma pessoa forçando uma relação. Aí seria violência mesmo. Do mesmo jeito, eu posso gravar inúmeros vídeos como esse, e se não houver nenhuma pessoa assistindo, esse papel meu, ele não foi complementado pelo outro. Então essa ideia moreniana, que é preciso sempre perguntar para quem se dirige aquela ação da gente, né? Então não basta dizer, eu sou vítima, mas eu sou vítima em que relação, em que circunstância, dentro de que contexto, quem é meu papel complementar. Porque só assim é possível entender a relação, não a partir de uma visão unipessoal, mas da possibilidade da visão bipessoal. E a outra coisa que eu vou finalizar falando dessa introdução ao psicodrama, e por que eu, como psiquiatra, considero o psicodrama o meu grande qualificador, aquilo que me distingue, que faz com que meu conhecimento psiquiátrico seja adequado à relação com meus pacientes, além da minha conduta psicoterápica em si. A outra situação extremamente importante para o psicodrama é o fato de que é que eu preciso do meu papel complementar para poder coexistir. Eu sou pai de 2 filhos e sou avô de 2 netas. Não sou eu que sou, é a existência deles que me complementa. Ou seja, quem me constitui é o outro. Por isso Moreno tem um poema que ele escreveu muito antes até de se formar em medicina, que é considerada a divisa, ou seja, o hino do psicodrama, vamos dizer assim, chama-se Divisa, em que ele diz que eu tirarei meus olhos e colocarei no lugar dos seus, e eu tirarei os seus olhos e colocarei no lugar dos meus. Assim,
eu te olharei com os seus olhos e você me olhará com os meus olhos. Ouvindo delicadamente isso, a gente percebe que ele escreveu sob forma de poema, mas mais adiante isso passou a ser o ponto focal do psicodrama, que é a inversão de papéis, ou seja, a possibilidade de eu acrescentar a minha visão do mundo. Eu tenho uma visão de mundo, eu como Tom, eu como Antônio Carlos, eu tenho uma visão de mundo. Mas eu entrar em contato com outra pessoa, me enriquece como ser humano, eu poder, me olhar com o olhar dele. Ou seja, não é mudar minha opinião, não é mudar meu ponto de vista, não é ser feito pela cabeça, não ter minha cabeça feita pelo outro. Mas sair de uma visão única do mundo, de uma visão cristalizada, que é a minha. Né? A realidade é o que é real para mim. Portanto, eu vejo o mundo com os meus olhos. O que Moreno propõe é que eu veja o mundo com os meus olhos, como é hábito de se viver, mas que eu possa acrescentar outros olhares para enriquecer o meu olhar. Então, essa possibilidade de que a visão do outro se acrescente à minha, sem que eu me desfaça da minha, mas a enriqueça, é o que talvez seja o grande objetivo do psicodrama. Que em cada relação humana, os dois possam se perceber, além da visão particular, da visão própria, que possa acrescentar essa visão o ponto de vista do outro. Para quê? Para aumentar a possibilidade de compreensão mútua. Se já é difícil falar de psicodrama com um tempo maior, falar em psicodrama em alguns minutos se torna um pouco mais. Mas, para quem tiver mais interesse, eu tenho um blog sobre psicodrama teatro espontâneo, o título é esse, www.psicodramateatroespontâneo.blogspot.com. Se colocar psicodrama teatro espontâneo tudo junto, .blogspot, em que eu procuro trazer a linguagem do psicodrama, as palavras do psicodrama, os conceitos do psicodrama, para falar da linguagem para as coisas do dia a dia. O título do blog é esse, mas o que está na página é Pensando a Vida com o Psicodrama. O psicodrama é uma forma de ver o mundo. É um método psicoterápico, tem técnicas específicas, mas, acima de tudo, é uma visão de mundo que incorpora o outro como constituidor meu, em que me tira do meu universo particular, único. Existe uma palavra que é o solipsismo, né? Uma palavra complicada, mas que significa que eu vejo o mundo com meus olhos e excluo a dos outros. Eu só vejo a mim mesmo. Só a minha visão de mundo importa. O psicodrama tem essa enorme vantagem de poder acrescentar múltiplas visões do mundo à minha própria visão. Espero que visitem a página do Blogspot, Psicodrama Teatro Espontâneo, que vocês vão ver formas mais leves de entender os conceitos psicodramáticos. Ok? Tchau.